Regiane Souza perguntou: você pode explicar como funciona o sensor giroscópio do Spike? O sensor giroscópio é um sensor que ele mede velocidade angular. O que é velocidade angular? É basicamente a velocidade de você girar um corpo. É basicamente isso. O giroscópio do Spike, ele tem outras coisas, outras ferramentas embutidas nele, dentro dele, mas não cabe entrar em tantos detalhes assim. Mas para que a gente utilizaria o giroscópio? O giroscópio tem duas funções principais que a gente poderia utilizar nos robôs normalmente. A gente pode utilizar o giroscópio, para girar de maneira precisa com o robô. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um robô que eu quero que ele esteja num ângulo de 45 graus. Eu posso pedir para os meus motores girarem 45 graus e girar lá. Só que às vezes pode ser que ele não fique tão preciso. Quando você utiliza o giroscópio, a ideia é que ele seja muito mais preciso e ele só pare quando ele chegue nos 45 graus. Então não importa se eu fique segurando o robô, se ele passe por alguma pedra, por algum desnível na pista. A princípio ele só vai parar de girar quando ele estiver no ângulo que você deseja. Nos 45 graus, nos 90 graus, nos 80, 70 e por assim vai. Então existe essa primeira abordagem, de você utilizar o giroscópio para girar de maneira precisa. A segunda abordagem que você pode ter para o giroscópio é para você andar reto. Então, existem muitos robôs nas competições, um problema muito comum nas equipes, que é a questão de andar com o robô. Então, tem muitas vezes que o seu robô acaba andando inclinado, andando de maneira imprecisa. Seja por conta de uma imprecisão nos motores, seja por conta da mesa estar desbalanceada, ou o peso do robô pode estar desbalanceado por vários fatores. A ideia do giroscópio é ele balancear isso. Então, se o giroscópio perceber que o seu robô está tendendo para um lado, está tendendo a andar contra a direção que você desejou, ele conserta o robô, corrige o robô e faz com que ele ande exatamente na referência, na posição, no ângulo que você deseja. Então, o giroscópio é bem interessante para ou girar de maneira precisa ou você andar de maneira precisa. Existem essas duas abordagens principais que você pode utilizar. A outra alternativa também, que essa é mais para OBR, é você utilizar o giroscópio para detectar quando você entrou na rampa. Então você percebe que você teve uma certa angulação, que o seu robô está agora inclinado para cima, ou para você saber quando o seu robô sai da rampa e ele chegou na área de resgate. Então tem essas três abordagens principais, três funções, três abordagens que a gente pode utilizar o giroscópio. Para girar de maneira precisa, para andar reto ou andar numa angulação que eu desejo, ou perceber quando eu cheguei numa certa angulação.